Lição de número 4, nós vimos na lição 1, a primeira lição foi o nome, né? Ir até o fim. Deus não nos chamou para nós começarmos algo e nós pararmos no meio do caminho, e nós pararmos pela metade. Só vai encontrar vitória aquele que for até o fim, amém? A lição de número 2 foi com quem nós andamos. Então nós estamos numa corrida, nós estamos numa caminhada, e quem está indo conosco vai influenciar diretamente. Nós vimos na lição, aquele que anda com o sábio, ele vai receber sabedoria, amém? Então aquela pessoa que vai com você, ou ela pode ser usada pelo diabo para te desanimar, para você parar, ou ela pode ser uma pessoa de Deus usada para te incentivar. Não para, continua, eu vou orar por ti, eu vou te ajudar em oração. Então a lição 2 é com quem nós andamos. A lição 3, irmãos, foi sobre o foco. Nós estamos numa caminhada e nós precisamos saber para onde nós estamos indo. A irmã Dani até disse, nós não podemos ser como uma barata tonta, né? Que vai para um lado, vai para o outro e fica andando em círculo e não chega em lugar nenhum. Então, nessa caminhada, tem que ter um foco. Tem um início e tem um fim. E eu vou olhar para o fim e eu vou dizer, eu vou chegar até o fim, eu não vou me distrair, eu não vou tirar os meus olhos da onde eu quero chegar. Então é importante esse foco. E vimos até que o inimigo, ele vai colocar distrações. É ou não é? E as distrações às vezes são coisas de lazer, né? De distração ali, onde você está lá relaxando, mas muitas vezes o tempo está sendo, né, migrado, onde o tempo está sendo roubado, e aí nós temos que cuidar com as distrações. E também pode ser usada ali pessoas, né, para nos distrair. Então, mantenha o foco. E a lição de número 4, a lição de hoje, nós vamos ver sobre a importância de perseverar. Então, olha aqui para a irmã Dani. Você começou a caminhada. Você saiu de um ponto de partida. E você quer chegar lá do outro lado, na tua bênção, na tua vitória. Mas do ponto inicial ao ponto final, vai ter o que, irmãos? Um percurso. Quando você vai para uma viagem, você tem que saber qual é a distância. Vamos supor que você vai de carro, você tem que saber a distância. Você tem que saber o quanto de gasolina que será necessário, o rendimento do teu carro, e você vai precisar abastecer o teu carro, para que o carro consiga chegar até lá. Ah, irmã, vai usar mais de um tanque. Então, no meio dessa caminhada, vai ser necessário parar e o que, irmãos? E abastecer. E, comparando a nossa vida espiritual, nós precisamos nos abastecer para essa caminhada, amém? Nos abastecer com algo chamado perseverança, nos abastecer com algo chamado, o que? Bom ânimo. Não podemos desanimar, né? No meio da caminhada, no meio do percurso, amém, irmãos? Então é sobre isso que trata-se a lição de hoje. Vamos para a nossa folhinha, diz assim, ó: depois de estar focado, olhando com foco para o lugar certo, o que necessitamos é de perseverar, é de combustível para ir à frente a todos os obstáculos que surgirão em nossa empreitada. Então, qual é a verdade que nós sabemos? Que nessa caminhada, nesse percurso, nessa trajetória, vai cair tudo do céu de mão beijada? É isso? Você vai ficar deitado numa rede, com os pés levantados, tomando um chimarrão, uma água de coco, tudo vai acontecer. É isso? Não. Jesus, ele disse, no mundo vocês terão aflições. Vocês passarão por dificuldade. Vocês passarão por lutas.
mas ele diz, não se desanime, amém? Mas ele disse, tenha bom ânimo, porque assim como eu venci, se vocês estão em mim, vocês vencerão também. Amém, irmãos? Então nós precisamos, né, desse ânimo para perseverar. Aí diz, perseverar é ser constante de alguma forma naquilo que se está fazendo, sempre agindo o que, irmãos? Corretamente, né? Então a palavra de Deus nos ensina em Gálatas que muitas pessoas começam bem, né? Eles começam correndo bem, né? Às vezes vem uma palavra, às vezes vem um sonho. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou voltar a estudar, eu vou aprender a ler, eu vou aprender a escrever, né? Eu vou abrir o meu próprio negócio. Então veio aquela inspiração. E aquela inspiração, irmãos, é uma motivação. Amém? É um combustível inicial. E às vezes com aquela motivação, a pessoa dá um rajante de velocidade. E ela começa a correr, e ela começa a sonhar, ela começa a se inspirar. Mas qual é a tendência? Da pessoa ir diminuindo o ritmo, da pessoa ir cansando, da pessoa ir parando, da pessoa ir se acomodando e a pessoa não avança, né? Então melhor do que começar correndo e não ter fôlego para acabar, melhor é você manter o que, irmãos? Uma constância. Amém? Ou seja, essa perseverança, ela é diária. Ela é diária. Todo dia você vai ter que fazer um pouquinho em prol do teu objetivo, em prol do teu sonho. Todo dia você vai ter que fazer um pouquinho. Não além das tuas pernas, não além das tuas forças, mas focado. Cada dia um pouco, perseverando. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Nós estamos estudando Neemias e tem um exemplo aqui. Em Neemias, capítulo 6, versículo 4, versículo 5, fala assim, e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, né? Então você lembra o que estava acontecendo? Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Neemias estava focado na reconstrução, Neemias estava focado naquele trabalho, e aí os inimigos vieram, olha, vamos fazer uma aliança, vamos fazer aqui um combinado entre nós, vem aqui, desce até o nosso lugar, vamos conversar, nós queremos nos unir, queremos te ajudar nesse propósito, mas você lembra que a intenção deles era ruim, você lembra que a intenção deles era uma intenção má, né? E aí Neemias discerniu aquilo e o inimigo foi perseverante. 4 vezes ele mandou gente lá para importunar. Vamos lá comigo, desce lá comigo, para só um pouquinho essa obra. Vamos lá, depois a gente vem, a gente te ajuda. Mas Neemias ficou mudando de opinião. Ele ficou, uma vez ele disse não, 2 vezes ele disse não. 3 vezes ele já ficou meio balançado, na 4ª vez ele falou, tá bom, já que você insistiu eu vou ir. Foi assim? O inimigo perseverou, o inimigo insistiu, mas o Neemias também perseverou. A 5ª vez eles vieram com uma carta, né? Eles vieram com uma carta, olha, tá aqui a carta. Eles escreveram lá, eles estão querendo muito a tua presença. Neemias mudou, irmãos, de ideia? Não, Neemias ficou firme. Neemias ficou perseverando, levantando lá os materiais, edificando lá o muro. Amém? Então nós temos que aprender com esse exemplo de perseverança.
A palavra de Deus fala que aquele que perseverar no caminho, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vemos um monte, irmãos, de milagres, aonde foi necessário o que, irmãos? Uma perseverança. Você lembra o cego Bartimeu que estava à beira do caminho? E ele ouviu falar que Jesus estava passando. O que ele queria? Ele queria ter vista. Ele queria enxergar. Quando ele reconheceu Jesus, ele começou a gritar, ele começou a clamar: Jesus, 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 filho de Davi. E aí levantou o obstáculo, a multidão: ei, fica quieto. Ei, não grita, não incomoda, não importunas o mestre. Ele desanimou? Pelo contrário, ele perseverou. A palavra de Deus diz que ele gritava cada vez mais. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia que ele precisava se encontrar com Jesus. E você sabe que nessa perseverança, buscaram Bartimeu, Jesus abençoou Bartimeu e ele conseguiu o que ele queria, que era enxergar, era ser curado. Amém, irmãos? Amém. Então, todo milagre que você vai ler em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, ali nos evangelhos, todo milagre que você vai ler na Bíblia, você vai ver que foi necessário uma perseverança. Quem quer milagre aqui, levanta a mão assim, ó. Então, o que nós precisamos, irmãos, para receber o milagre? Continuar. Perseverar. Não é parando de orar. Não é parando de vir na igreja, não é parando de crer, né? Não, é continuar. Se você está no caminho certo, que é Jesus, que é a palavra de Deus, persevere. Aí diz assim, ó, você tem conseguido perseverar ou tem desanimado, parado no meio do caminho? Já passou por uma fase onde na sua vida surgiu uma batalha atrás da outra? Já aconteceu? Irmã, eu venço uma, eu caio em outra. Irmã, eu venço outra, já caio em outra. Tem pessoas até que dizem: irmã Dani, misericórdia, parece que o inferno se levantou contra mim. Quem já passou por isso? Pois é, e como agir nessa situação? Aí diz, sabe o que isso traz? Isso traz um desgaste espiritual. E esse desgaste nós conseguimos observar na vida de Elias, como por exemplo no texto abaixo. Em 1 Reis 19, versículo 4, diz assim, ó: e ele se foi ao deserto pelo caminho de um dia e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo, em seu coração, a morte. E disse: já basta, chega, ó Senhor, toma agora minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais, né? Então você vê aqui esse desabafo desse homem de Deus. Que homem, irmãos? Elias, homem de oração, homem, irmãos, de palavra poderosa. Quando Elias falou não vai chover, Deus sustentou a palavra dele, não caiu uma gota de água do céu. Quando Elias determinou que ia chover, Deus mandou o que, irmãos? Deus mandou chuva. Quando lá o Elias desafiou os profetas de Baal, ele clamou a Deus, irmãos, desceu fogo do céu, consumiu ali o holocausto e até secou ali um pouco das águas. Então Elias era esse homem de fé. Elias era esse homem corajoso, esse homem, né, irmãos, de oração. Mas você viu o quê? Que ele enfrentou uma guerra, uma batalha atrás da outra, e chegou uma hora que ele desanimou. Chegou uma hora, irmãos, que ele quis jogar a toalha e ele disse: chega, Deus me leva. Deus me leva, chega, não aguento mais. Não me responda.
mas talvez você já tenha passado por isso, né? Irmã Dani, eu não aguento mais. É uma luta atrás da outra, é uma guerra atrás da outra. Você sabe, depois dessa passagem, você pode até ler em casa, que Deus ele manda ali um anjo para servir Elias. E esse anjo ele traz pão, ele traz água, e Elias recobra, né, o seu ânimo. Então o que nós notamos, irmãos? Que é importante, né, nós descansarmos, né? É importante nós descansarmos. Você precisa descansar o teu corpo. Você precisa descansar a tua mente. Não tomar nenhuma decisão cansado, às pressas, sem pensar, sem orar, sem planejar. Isso vai fazer mal para você. Amém? Então tem que cuidar com esse esgotamento físico e precisa descansar. E quando eu digo descansar, é deitar, é dormir, é ter uma boa noite de sono. E a gente sabe que o inimigo, que é o diabo, não quer isso para você. Ele quer que você se precipite, porque aquele que se precipita peca. E pecando dá entrada à natureza, às obras de Satanás. Amém? Então o diabo não quer que você descanse, quer que você tome decisão de cabeça quente, cansado, sem pensar, sem orar. Então descanse-nos. Não fica pensando no problema. Não fica pensando nas dívidas, na conta que precisa pagar. Irmã, mas como é que eu vou descansar o corpo se eu estou cheia de problema? Aprendendo a confiar em Deus. Aprendendo a buscar, irmãos, a saída, a solução em Deus. Para descansar fisicamente, tem que descansar o que, irmãos? Espiritualmente. Tem que pegar os problemas e colocar na mão de Deus. Amém? E deixar Deus agir, deixar Deus operar. E isso vai, o que, irmãos? Te renovar, para que você não desista, mas você persevere. Amém? Aí o anjo, ele trouxe o pão e trouxe a água, que representa o quê? Temos que nos alimentar? Temos. Tem gente que quando está passando por problema não dorme, não come. Vai causar mais um problema, vai ficar doente, vai ficar fraco, vai ou não vai? Vai piorar, vai ter que gastar com remédio, com vitamina, com remédio para dormir, né? Então, se alimente. Mesmo passando por problema, não aceite ficar perdendo o apetite, não ficar se alimentando. Deus fez o nosso corpo precisando, irmãos, do alimento, amém? Mas trazendo para o lado espiritual, está passando por problema, coma o pão, que é a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. Se alimente da palavra. A palavra vai te fortalecer. A palavra vai te colocar de pé. A palavra vai trazer aquele ânimo que a tua alma precisa. Amém? Aí diz assim, ó, quando paramos para pensar, percebemos que Elias enfrentou uma batalha atrás da outra. Primeiro enfrentou Acabe e fez com que parasse de chover, e foi para o ribeiro, depois foi para a casa da viúva, após enfrentou os profetas, depois orou para a chuva voltar. Foram 3 anos e meio de muita luta. Agora ele se encontrava desgastado, enfraquecido espiritualmente, porque observamos que diante de uma ameaça, ele teve uma reação que antes não teria. Então a gente vê ele corajoso, a gente vê ele ousado, a gente vê ele enfrentando os inimigos, a gente vê ali um homem de Deus. Dali a pouco o diabo usa uma mulher, né? Uma mulherzinha de nada, e ele treme na base. Mas por quê? Porque ele já estava desgastado. Porque ele já estava cansado. Aí diz, qual tem sido, né, irmãos, a sua reação? Você permanece com a mesma fé? Você permanece com o mesmo ânimo? Você tem conseguido perseverar? Então tem momentos da nossa caminhada que o nosso tanque
espiritual, o nosso tanque emocional, irmãos, ele vai precisar ser recarregado. Amém? O que a palavra de Deus fala lá em Efésios? Fortalecei-vos no Senhor. Não é buscar uma vez só e deu. Buscar uma vez só e chega. Irmã, começou o mês de setembro. Eu vou comer a comida do mês todo. E não vou mais comer no mês de setembro. É assim, irmãos? Claro que não. Espiritualmente a pessoa acha que é assim. Veio uma vez na igreja, acho que recebeu a palavra que vai sustentar ela a caminhada toda. Não é assim. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina, irmãos, a buscar o pão diário. Olha a constância. Todo dia buscar o pão, o alimento que vai nos colocar de pé naquele dia, que vai nos sustentar naquele dia. Amém? Então diz assim, para perseverar, você precisa buscar ao Senhor, ter um tempo de comunhão, você precisa congregar, vir na casa de Deus. Observe que Daniel passou por diversas lutas durante a sua vida, mas o que fez com que esse homem nunca desistisse? A resposta é, ele tinha uma vida de comunhão com Deus, né? Veja ali o exemplo de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, a ordem lá do rei, né? Entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E diz, e 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava. Ele orava só pedindo, não, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer, né? Então, quando o rei assinou lá o edito, a sentença, ele foi para a oração. Mas ele foi para a oração só porque ele estava com problema? Não. A Bíblia deixa claro, ele orava 3 vezes ao dia. Antes do problema, ele orava 3 vezes ao dia. E depois do problema, ele não desanimou. Ele continuava orando 3 vezes ao dia. Amém? Irmãos, é nesse lugar, é na presença de Deus, que nós encontramos força, irmãos, para enfrentar os problemas. É na presença de Deus que nós somos revestidos de poder, de coragem, de ousadia, de unção para vencer os problemas. Amém? Aí diz assim, Jesus, diante de todas as suas lutas que enfrentou em seu ministério, também orava para se manter firme e não retroceder, não voltar atrás, né? E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se o seu rosto orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E indo a segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, que faça-se a tua vontade. Então Jesus orou uma vez, dali a pouco ele se encontrava na mesma situação ainda, e ele orou mais uma vez. Então a gente vê Jesus perseverando, né, irmãos, na presença do Pai. Não para mudar a vontade do Pai, mas ele orando para ele se sujeitar, para ele se submeter à vontade de Deus. Tem gente que ora querendo impor a Deus, que Deus mude de ideia, que Deus, né,
Mude e abençoe. Não é assim, irmãos. Quem precisa ser transformado pela oração somos nós. Amém? Jesus orou e se colocou na mão do Pai para que a vontade de Deus prevalecesse e permanecesse. E nós sabemos que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Aí diz assim na folhinha: o que também o levava a perseverar era a lembrança do prêmio que receberia se fosse até o fim. Diz lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. O que Jesus fez, irmã Dani? O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou a dificuldade, a adversidade, desprezando, largando de lado a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus escolheu não olhar para o problema. Jesus escolheu não olhar para a afronta, mas olhar para a alegria. Que alegria, irmã Dani, o resultado da obra que ele faria na cruz. Como diz em Isaías 53, né? Que nós demos trabalho para ele. Cada ferida, irmãos, que foi feita sobre o corpo de Jesus, foi feita pelos nossos pecados. Foi feita pelas nossas doenças, enfermidades. Isso gerou que é um trabalho para Jesus. Mas lá diz que ele veria o seu trabalho e a sua alma se realizaria no resultado. Se hoje nós estamos aqui servindo a Deus, foi porque Jesus morreu na cruz por nós. Amém? Amém. Então escolha desprezar a afronta do diabo. Escolha desprezar, não focar no problema. Tem muita gente, irmãos, que foca no problema. Às vezes eu vou atender pessoas e a pessoa fala assim: irmã Dani, porque eu tô com dor, porque o médico disse, porque o tratamento, porque, irmão, remédio, gasto, sintoma. Amém. Eu entendo tudo isso. Entendo. Mas maior do que o problema é o que Jesus fez na cruz. Amém, irmãos? Amém. Jesus, ele disse que ele já levou toda dor e toda enfermidade. Então nós precisamos crer, não na mentira do diabo, mas nós precisamos crer o quê? Na palavra de Deus. Eu comecei o culto falando de Isaías 55, que Deus envia a sua palavra e a sua palavra não volta para ele vazia, sem antes fazer aquilo que dá prazer. Deus tem prazer em te ver abençoado. Deus tem prazer em te ver sarado. Deus tem prazer, irmãos, em te ver na casa dele, buscando, adorando com alegria. Amém, irmãos? Então despreza a afronta. Para de focar no problema e foca na solução. Aí diz, quando pensamos na recompensa que recebemos, se formos até o fim, conseguimos levantar a cabeça e continuar. Para continuar, você precisa saber que é capaz de ir até o fim. Nunca se esqueça de que o fracasso não mede a nossa capacidade. E o que a palavra de Deus fala sobre capacidade? Que nós não somos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso fala lá em 2 Coríntios. Amém? Então nós vamos buscar a capacidade de Deus, vamos buscar a força de Deus, vamos buscar a ajuda de Deus e nós cremos que a vitória é nossa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com alegria no nosso coração. Glória a Deus.